semana histórica para o MMA brasileiro. Tivemos 3 campeões na PFL. Lembrando que a PFL distribui US$1 milhão em prêmio para cada um dos seus campeões ao longo da temporada, um formato um pouco diferente do UFC. Tivemos Raul Schmanfield no peso leve, tivemos Bruno Capelosa no peso pesado e tivemos Antônio Carlos Cara de Sapato no peso meio pesado, os 3 vencendo os torneios das suas categorias e saindo campeões da PFL. Acho que o Brasil agora, se não me engano, o Brasil é o país que tem mais cinturões, não só no UFC, como também na PFL agora. Marquinhos, é uma semana que assim, a gente pode falar sobre vários aspectos, mas, sem dúvida nenhuma, é uma semana para entrar na história do esporte brasileiro. Tivemos até conquistas em outros esportes, Raíssa Leal, tivemos a Rebeca Andrade ganhando muita coisa, mas especificamente na luta, tivemos aí uma semana para não esquecer, né? Tivemos 3 campeões da PFL fazendo história e com histórias muito bonitas para contar, todos eles. Raul Schmanfield, o Bruno Capelosa, infelizmente, perdeu o pai dele antes um pouco da luta e acabou não sendo informado pela equipe, pela família, para não prejudicar o desempenho dele. E o Cara de Sapato, um cara que veio muito bem no UFC, acabou se ferrando muito com contusões e tudo, e deu a volta por cima na PFL. É uma semana de grandes histórias para o Brasil, né? Para me ater só à PFL, para a gente começar pelo começo, como você disse, até cronologicamente, curioso, são 3 histórias fantásticas e completamente diferentes, né? A gente tem o Raul, que um ano atrás não fazia ideia de que lutar, estava lá, como ele disse, limpando privada, né? Tem o Capelosa, a história do pai, Capelosa que fez história não, uma trajetória aqui no cenário nacional, cansei de ver lutando em Jungle Fight, depois foi para o Rising, acabou sendo nocauteado, ele teve essa chance da PFL, nocauteando todo mundo, só foi por decisão, se não me engano, essa luta que ele conquistou o US$1 milhão. E o Cara de Sapato, um cara extremamente carismático, veio do TUF, campeão do TUF, chegou a UFC, uma categoria que não era dele, até porque no TUF ele era peso pesado. Aí luta como meio pesado no UFC, viu que era muito pequeno para a categoria. De médio, consegue ter sucesso ali, mas vai lutando, perdendo, ganhando, perdendo, até sua demissão e consegue agora ser campeão da PFL. Então, assim, quando você vê esses 3 atletas chegando à PFL, sabendo o que está em jogo, na cabeça, no imaginário da maioria, eram azarões. Se a gente pensar que o Raul, por exemplo, pegou o Anthony Pérez antes de chegar à final. Então, assim, são cenários que formam realmente... Você vai se acostumando a ter essa empatia com esses personagens, porque é sempre o azarão, sempre o azarão, sempre o azarão, e combinadas histórias maravilhosas e magníficas. Então, acho que potencializa isso é você saber ter essa história como bagagem desses 3 caras e US$1 milhão, que, obviamente, hipocrisia, óbvio que o dinheiro vale, óbvio, né? US$1 milhão, eu não sei nem mensurar o quanto vale isso na minha vida, mas o valor que se dá até essa conquista, sabe? O que tiveram que abdicar, isso é muito dito no mundo da luta, do mundo esportivo como um todo. A que custo aquilo chega? A que custo chega uma conquista dessa, um título desse? Eu acho que a impressão que fica para mim dessa semana, falando da PFL especificamente, é a história desses 3 caras, para além da conquista, para além do milhão, até porque não foi o que ganhou o milhão, mas o que fica é a história, a trajetória construída de 3 caras completamente diferentes, mas chegaram a um lugar comum, que é esse topo milionário, o topo de ouro da PFL. Sensacional. Eu acho perfeita a tua análise, porque é exatamente isso. São histórias muito, muito diferentes, mas que mostram, assim, tem um lugar em comum, que é a superação da dificuldade de cada um desses caras, né? O Raul, você falou bem, estava trabalhando de faxineiro, pensou em parar de lutar, ficou 3 anos sem lutar, porque não conseguia luta, ninguém lutava com ele, tinha que sustentar a família, tinha que trabalhar, daqui a pouco, sei lá, pode passar fome, a gente não sabe o dia de amanhã, e o cara, de repente, consegue uma oportunidade, era pandemia, difícil de ter eventos, não tinha, e o cara consegue uma oportunidade na PFL de alternate, né, de reserva, consegue eventualmente entrar ali como substituto, luta com Anthony Pérez, ex-campeão do UFC, um dos lutadores mais habilidosos do mundo, mais temidos, também contratado a peso de ouro, vence o Anthony Pérez, vai avançando, chega na final contra o Lloyd Radzhabov, que é um russo que era considerado favorito, faz uma luta de altos e baixos, chegou no 5º round, podia dar qualquer um, estava meio empatado, 2-2 ali, quer dizer, uma guerra, e ele conseguiu, na raça, literalmente na raça, claro que tem toda a qualidade de lutador, mas na raça mesmo, naquela assim, o corner falou para ele, olha, achamos que está 2-2,
Agora é o round de você decidir. Pode até estar para você, mas pode estar 2-2. Você tem que vencer. E o cara foi lá e venceu e conquistou um dinheiro que talvez ele nunca conquistasse lutando por organizações maiores, né? Um Bellator ou pelo UFC, até pelo próprio Rising. É um lutador que não tem nome ainda no cenário mundial. Você pode chegar, quando você tem nome, você chega lá já com um salário de 300, 400 mil por luta. A Evelyn sabe disso, tem lutador que chega no UFC vindo de outras organizações ganhando um salário muito bom. Mas no caso do Raul, não. Chegou lá ganhando o que tinha que ganhar mesmo para começar de reserva e sai com um cheque de $1 milhão. Evelyn, essas histórias assim, elas não são incomuns, né, no MMA, são histórias que a gente vê aí com muita gente, mas dificilmente você vai ter 3 caras do mesmo país conquistando o que esses caras conquistaram, passando pelo que passaram e chegando a uma soma de dinheiro tão grande e, mais do que isso, conquistando respeito, né, conquistando aí uma satisfação pessoal de ver que todo aquele sacrifício valeu a pena. Com certeza, Russo, não são histórias incomuns, principalmente no Brasil, né? Porque a gente começa a abrir o olho assim para os atletas que vêm do Brasil e é uma história mais impressionante do que a outra, e são histórias que às vezes assim, são histórias de filme mesmo. Eu estava conversando lá em Abu Dhabi porque a gente parou para assistir, né, a final da PFL, a gente estava num fuso horário completamente maluco e tinha uma galera, inclusive da ATT, os treinadores lá torcendo, inclusive, né, para os meninos, principalmente para o Sapato, para o Rauch, né, que eram mais assim dos treinadores que estavam lá. E era muito disso, assim, né, de lembrar a resiliência do brasileiro, porque, assim, os atletas aqui dos Estados Unidos, não que eles não passem por esse tipo de situação, não que eles não tenham histórias difíceis também, claro, mas, assim, já começa numa situação um pouco diferente, né, o esporte aqui é valorizado de uma forma diferente, né, assim, tem muitas histórias de atletas que passaram simplesmente por situações assim, tipo o próprio Benson Henderson, né, que foi campeão peso leve do UFC, chegou a trabalhar, né, limpando privada em cafeteria e tal, mas é uma ou outra, assim, a maioria teve algum tipo de apoio e conseguiu chegar, né. Então, assim, eu acho que a valorização que tem de ouvir histórias assim, como a gente vai falar daqui a pouco da história do Glover, né, o quanto as pessoas, o quanto a mídia que valorizou a história de um jeito de, tipo, a história Cinderela, né? A história da gata borralheira que vira Cinderela. Então, é muito disso, assim, da gente ver a resiliência do brasileiro, a força, e o quanto o brasileiro, apesar de ainda ter uma discrepância muito grande, né, de treinos ainda no Brasil, de uma série de coisas, de tentar sair para outros países para melhorar a qualidade de treino, melhorar a qualidade de competição, consegue chegar, né? E se a gente tivesse mais eventos no Brasil que pagam, né, bolsas parecidas, mais estrutura, quantos outros atletas a gente não teria, quantas outras histórias a gente não teria de sucesso também, né? Então, eu acho que faz pensar também nisso, né? As poucas pessoas que conseguem chegar a uma competição como a PFL, no caso aí, esses 3 brasileiros que chegaram e conquistaram toda essa grana, foram pessoas que tiveram que sair do Brasil, né, e assim buscar eventos do lado de fora, buscar eventos no exterior para conseguir chegar, e já foi um funil muito grande, né, já era aquela questão do azarão que não vai chegar, né, e prova o contrário. Então é muito de abrir a nossa cabeça também para o quanto que a gente ainda tem que evoluir no esporte, né, principalmente no Brasil. A estrutura da gente que ainda está muito, muito deficiente, e a gente lembra também, né, que quem sai daqui sai sem falar a língua, 99% das vezes. Você chega lá e você tem que aprender, você tem que vai na marra, e muitas vezes você é enganado, você é ludibriado, enfim, tem uma série de dificuldades. Chega aqui, tem várias histórias de atletas que vieram para cá e tiveram que trabalhar de Uber, né? Não conseguem se manter, principalmente na carreira, vai trabalhar limpando banheiro, vai trabalhar de segurança, vai trabalhar de Uber e tem que manter os treinos e pagar as contas, né? Tá pagando em dólar, né? Que é, querendo ou não, o custo de... O pessoal fala, você ganha em dólar, mas o custo de vida também é em dólar, né? Então, assim, é um Exatamente. Custo de vida que é alto, mas é aquilo, arriscar tudo para conseguir simplesmente o sonho, né, da vida. E a gente falando da luta do Capelosa, né, Marquinhos? A gente teve... O Capelosa pegou o Antidelia, que é um cara que ele tinha vencido já, até com certa tranquilidade, mas que na final foi completamente diferente. Você não é croata, né? Acho que ele é croata. Acho que ele é croata e conseguiu assim resistir muito ao Capelosa. Teve algumas horas que o Delia estava em vantagem. O Capelosa teve uma certa dificuldade na luta, mas acabou vencendo também e conquistando esse $1 milhão. Mas a história que fica dele é uma história que a gente sente muito, porque o pai dele havia falecido no domingo, se eu não me engano, Marquinhos pode me corrigir, acho que ele tinha falecido no domingo, e a família e a equipe esconderam do Capelosa até a quarta-feira, que foi quando ele lutou
conquistou o cinturão e, na saída do cage, informaram a ele que o pai dele tinha falecido. Ele até nem deu entrevista nenhuma, saiu direto para o hotel, enfim, devia estar super chocado, super abalado. Então, uma história também se não, assim, ele não teve que passar por isso, né, Marquinhos, durante a luta ou antes da luta, mas depois talvez a conquista tenha ficado um pouquinho mais amarga, né? Inevitavelmente, eu lembro aqui de 3 casos do peso do pai. Não tem como não lembrar do Khabib, obviamente, como é que foi. Depois que o Khabib vence o Justin Gaethje, como é que ele fica, né? Lembrando do pai, que era o treinador dele. Devastado. Então, obviamente, um impacto imensurável. A gente lembra do José Aldo também, no meio da luta, para falar só da luta. Agora, talvez o que ilustre melhor, assim, o que eu quero dizer, para falar de Brasil, como a Evelyn falou, estava falando dessa resiliência, desse poder, né, dessa garra, etc. Para falar de Brasil, vou falar do Adriano, o Adriano Imperador. Ficou com a carreira dele depois que o pai dele morreu. Ele se sentiu sozinho na Europa, era o imperador, era o cara, era aquela força da natureza, um cara forte, que estava pra caramba, driblava, fazia tudo dentro de campo, como um atacante deve fazer. E o pai morreu, a notícia acabou com ele. E ele fala isso em várias entrevistas abertamente, que ele não tinha mais aquela pessoa, não é que estivesse do lado dele ali. Ele sabia que poderia ver o Brasil recorrer a essa pessoa. Um porto seguro, né? Exatamente. É um pilar que rui. E você começa a ficar em desequilíbrio. Então, isso posto, esse lado sentimental posto, para atletas, a família que conhece ele melhor do que a gente, viu que a melhor coisa ali era esconder. Porque imagina, ele sabe, a família sabe, o que isso teria causado na cabeça do Capelozzi se ele soubesse disso antes de entrar no cage, sabe? Então não quer dizer que ele tenha a cabeça fraca ou mais forte do que fulano, esse grande modo de lidar. Só a família sabe o impacto que teria para ele saber da morte do pai dias antes de uma situação que ia mudar a vida dele e da família. Aquilo vai mudar a vida de todos ao redor dele. A vida daqui ao redor dele vai gravitar em torno dessa conquista. $1 milhão. É outro nível de vida que ele vai proporcionar a todos que ficaram aqui para honrar a memória do pai dele. Então, acho que a luta em si foi uma luta, obviamente, foi boa porque ele venceu, mostrou a resistência do croata, que já tinha lutado contra ele. Capelozzi vem nocauteando todo mundo, já há um tempo nocauteando pessoas de modo inapelável. Só que esse valor do pai, como você falou, de conquista um pouco mais amarga, talvez no calor da emoção ali, ele tenha ficado com essa dor. E aí eu vou me permitir aqui tentar imaginar como posso estar ele hoje. Eu acho que ficaria isso. Bom, eu agora posso proporcionar às pessoas ao meu redor algo que eu não seria capaz antes e vou, dessa maneira, honrar as coisas que meu pai me ensinou, deixou, enfim, a memória dele. Acho que essa conquista acaba... Óbvio que é insubstituível, óbvio, pelo amor de Deus, não estou nem querendo comparar isso aqui, mas entender que foi uma coisa que ele vai poder, né, proporcionar aos que estão ao redor dele, embora o pai dele não possa desfrutar desse momento tão único na vida dele. Perfeito, é exatamente isso, não tem muito mais o que falar, não. E falando do terceiro brasileiro, o Cara de Sapato, Antônio Carlos Cara de Sapato, que saiu do UFC numa situação ruim para ele, né? Ele não estava conseguindo evoluir dentro do peso médio, foi para o peso meio pesado dentro da PFL e passou o carro, conseguiu vencer todo mundo, chegou à final contra o dinamarquês Martin Hamlet, e aí foi uma festa, né? Não teve muito o que contestar. Sapato foi amplamente dominante em cima do Hamlet e conseguiu a finalização no primeiro round. Acho que, assim, de todas as histórias, assim, não vou dizer a menos dramática, a gente não consegue, né, mensurar drama na vida das pessoas, mas talvez a que tenha tido menos dificuldade pessoal, nem sei se eu posso falar isso, mas talvez, você olhando a vida de todos, acho que o Sapato talvez estivesse um pouco mais estruturado para conseguir ser campeão ali na PFL. Acho que o Capelozzi e o Raul estavam numa situação um pouco inferior em termos talvez de grana, de estrutura, enfim, de apoio. O Sapato conseguiu uma bela vitória, e aí eu falo com a Evelyn, porque a Evelyn acompanhou muito os brasileiros no UFC, e também o Cara de Sapato, e ele falou que se hoje dessem a ele a oportunidade, ele deu uma entrevista para o Zeca Azevedo, ele falou que se dessem a ele a oportunidade hoje de voltar ao UFC, ainda que com um salário muito melhor, ele diria que não voltava de jeito nenhum. Isso é muito emblemático, né, Evelyn? Quer dizer, não adianta você estar na melhor
organização do mundo, a que dá mais status, a que dá mais likes, a que dá mais visibilidade, quando, na verdade, você não tem a mesma recompensa que esse status todo poderia sugerir, né? Eu acho que nem é só de recompensa nesse sentido, sabe, Russo? Eu acho que também ele tinha muita dificuldade de encontrar adversários no UFC, pessoas que aceitassem lutar com ele, né? Assim, teve uma série de coisas que eu acho que também pesam, e a gente sabe como a organização também trata alguns lutadores, né? Depende muito, né? Se o cara vende, se dá dinheiro, se dá audiência, se não dá, ele acaba ficando sempre ali restrito, né? Aos cards, ao preliminar, não tem muita chance de lutar no card principal. O cara pode ser bom, mas tem que lutar e dar show toda hora, e às vezes está enfrentando lesão. Pô, o Sapato mudou a vida toda dele para vir para os Estados Unidos, né? Tipo, que começou a carreira dele, né, na American Top Team. Então é bem, assim, bem complicado, e ao mesmo tempo, né, eu assisti, eu estava acompanhando um pouco da luta com o Parrumpa, o Marcos Amato Parrumpinha, a gente estava conversando no WhatsApp, assim, porque estava num fuso horário meio complicado lá em Abu Dhabi para assistir a final da PFL, e ele estava falando, cara, do tanto que esses meninos realmente dedicaram a vida para provar que existe vida após o UFC. Porque para um atleta desse, quando o contrato não é renovado, né, parece que a vida dele acabou. Parece que o sonho de chegar na maior organização do mundo era aquilo. Se você não soube aproveitar, olha só, você não tem mais jeito, arruma outra profissão, porque você não vai conseguir sobreviver, né? E se reinventar numa organização como a PFL, né, conseguir passar pelos desafios que ele passou numa outra categoria, que é a categoria dele, mas não a categoria que ele estava no UFC, isso foi um processo até de aceitação mental para ele, de preparação mental, para que ele conseguisse chegar e fazer o melhor. E aí, conseguir vencer diz muito, né? Diz muito sobre o que existe vida após o UFC, sim, não só para os atletas, né, que saem por cima, que às vezes tem atleta que, no caso do Khabib, por exemplo, que se aposentou em cima, né, se ele quisesse voltar para qualquer organização, ele ia ter uma série de propostas, com certeza, mas você tem atletas que o UFC às vezes chuta, né, porque principalmente os caras mais velhos, né, o caso do Júnior Cigano, que emendou em uma sequência de derrotas, não quiseram nem renovar, a gente tem Demian Maia, tem tantas lendas que a organização não tem um carinho, assim, para encerrar a carreira, né, tenta usar os caras até de escada para atletas mais novos, e aí você vê um cara de sapato chegar e ter condições de se reerguer e chegar a ser campeão numa outra organização, eu acho que é até uma luz no fim do túnel para esses atletas que não conseguem renovar contrato e que acabam ficando aí reféns da imagem que eles criam no UFC, né? Me permita, Claro. Não só um adendo sobre o cara de sapato, eu estava lembrando aqui dessa comparação que você falou, e talvez ele ter chegado um pouco mais de estrutura, ele tinha uma carreira no jiu-jitsu, né? Já era um nome conhecido do jiu-jitsu, já era estabelecido, era campeão europeu, enfim, pan-americano, se não me engano também, disputava mundial a rodo aí. E também, mas teve uma coisa que eu lembrei, talvez agora não seja a história momentaneamente mais dramática, mas o cara de sapato teve na história dele, no passado, uma coisa traumática, que ele viu um amigo ser assassinado e desenvolveu o síndrome do pânico, né? É verdade. Então, claro que tem tempo, não está efervescendo, né? Ainda, não é como os dois que citou, o Rauch e o Capelosa, mas também teve isso na história dele, né? Então, como ele superou isso também, para depois chegar ao TUF, ser campeão do TUF, UFC, enfim, até se tornar um milionário campeão da PFL. Concordo. Estou falando que ele sabe muito? Sabe tudo, cara. É bom. Deboche, sempre aí. Deboche. Não é deboche, não, é verdade.